Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Que Deus principalmente possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje é dia de urubu virar galinha, clássico dos milhões, lá nas categorias de base, no sub-20. Vamos falar muito desse jogo. Vamos falar também sobre a questão aí de venda de ingressos, o Vasco da Gama numa guerra aí com a CBF. Vamos explicar aqui o que aconteceu ontem na rodada, na 31ª rodada muito boa para o Vasco da Gama. E é o seguinte: os preparativos de Vasco da Gama e Náutico, a situação envolvendo aí os patrocinadores do Vasco, PixBet, que já vai estrear na camisa do Vasco na partida aí contra o Náutico. E vamos falar, meus amigos, obviamente aqui sobre o processo aí das eleições do Vasco da Gama, por educação a algumas pessoas que perguntam aí pra gente. Ontem surgiu aí uma notícia sobre o Conselho Nacional de Justiça que poderia intervir neste processo. Então a gente vai explicar as novidades aí para vocês. Bom, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, por favor, para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos, e ativem o sininho. Perfeito? Vamos lá, categoria de base. O Vasco da Gama hoje tem um jogo decisivo contra o Flamengo, transmissão do Sport TV às 17 horas no estádio de São Januário. Esse jogo aí é o jogo de ida, e o Vasco da Gama, na minha opinião, tem mais time, é favorito para poder vencer esse clássico aí. Clássico referente às quartas de finais aí do sub-20. Força aí pra rapaziada, estou torcendo aí pros meninos da colina. Bom, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, o Vasco segue a sua preparação no dia de hoje. A rodada, a 31ª, começou muito boa para o Vasco da Gama, com o CRB empatando com o Vila Nova. Ontem a gente viu o Goiás perdendo ponto para o Londrina, e hoje é dia de secar o Botafogo. E dependendo do que vem acontecer na sexta-feira entre Avaí e Cruzeiro, o Vasco pode jogar essa diferença para um ponto apenas. Então o Vasco da Gama só depende de si nessa altura aí do campeonato. O Fernando Diniz ontem fez um treinamento na parte da manhã, priorizou muito os toques de bola, posicionamento defensivo e finalizações. O Valber, tudo indica, joga aí no lugar do Ricardo Graça. Ontem tivemos duas novidades. O Andrei treinou normalmente, deve ficar como opção aí no banco de reservas, e o Sanches já está recuperado aí daquela fadiga muscular. Ou seja, há a possibilidade do Sanches aí finalmente estrear, se o Diniz assim achar. O provável time do Vasco da Gama: Lucão, Zeca, Valber, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Cano. Não deve fugir disso. E o Vasco entrou numa guerra aí com a CBF, solicitando que o Vasco receba uma carga de ingresso aí para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro da Série B, quando o mesmo for visitante. Perfeito? Então a gente fica na torcida aí para que a nossa torcida possa ter uma carga de ingresso aí para esse jogo contra o Náutico aí, porque não é justo, né?
E é o seguinte, sobre a situação aqui dos patrocínios do Vasco da Gama. O Pixbet anunciou agora na parte da manhã no seu site, confirmando aí a parceria com o Vasco da Gama. A verdade é que são 15 meses de contrato, 9 milhões de reais por mês, algo em torno de 600 mil reais, e o pessoal dizendo que é um contrato milionário. Bom, agora é um parceiro do Vasco, bem-vindo aí o Pixbet, e o Vasco já está negociando aí a renovação tanto com o BMG como também com a Avan para começar com esses patrocínios aí em 2022. Deixem aí nos comentários, perfeito? E é o seguinte, há uma estimativa para esses 9 milhões caírem de forma imediata nas contas do Vasco, para o Vasco acertar o pagamento aí de salário. Então, poxa, é um alívio financeiro aí para os funcionários do Vasco, pelo menos isso, vendo por esse lado positivo. Bom, meus amigos, com relação aos processos aí na justiça, muitas pessoas me perguntando: Laureano, por que você não fala mais? Porque a maioria dos vascaínos resolveram deixar para lá. Mas a título de informação, a ação aí dos Templários aí está indo para o Superior Tribunal de Justiça, está sendo resolvido numa instância superior fora aqui do Rio de Janeiro. Ontem se teve uma notícia que o Conselho Nacional de Justiça poderia intervir aí nesse processo eleitoral do Vasco da Gama. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas se houvesse um clamor público aí muito grande por parte do torcedor vascaíno. A grande maioria deixou para lá, resolveu comemorar aí o patrocínio milionário de 9 milhões de reais e comemorar um 6º lugar aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente respeita todo mundo. Acho sim que o Conselho Nacional de Justiça pode intervir nesse processo, mas sem ter um clamor público é pouco provável. O CNJ, que está aí passando pente fino no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por conta aí de vendas de sentença e também de acórdãos de juízes e desembargadores corruptos que trabalham aqui no Rio de Janeiro. É o seguinte, a gente viu, por exemplo, ministro aí envolvido nesse processo aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, envolvido em delação premiada do Sérgio Cabral. Mas a gente se expõe aqui, o pessoal prefere deixar para 2023, vamos ver se até lá o Levin vai ter aí paciência para aguardar e ser candidato, se o Conselho Deliberativo e o Estatuto também permitir, porque golpe virá aí pela frente. A gente aguarda aí as vias legais, porque a ação dos Templários está subindo aí para o STJ, para a gente aguardar um veredito aí vindo lá de Brasília. Perfeito? Então, a título de informação, a gente esclarece a vocês e vamos torcer aí, secar o Botafogo, porque o campeonato do Vasco é para a gente subir aí para o G4 e, consequentemente, tá aí na Série A no próximo ano. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!